Olá, seja bem-vindo ao Balanço no Campo de domingo. Neste domingo a gente segue falando sobre o contrato de compra e venda futura de café. O advogado especialista em agronegócio, Dr. Vinícius Barchetti, tira as dúvidas dos produtores e tem ainda várias outras notícias do agronegócio. Então vem comigo que o Balanço no Campo de domingo está começando. No último domingo, falamos sobre o contrato de compra e venda futura de café e hoje é dia de tirar as dúvidas dos produtores e de todos os envolvidos no setor cafeiro. O advogado especialista em agronegócio, Dr. Vinícius Barchetti, está aqui com a gente. Bom dia para você. Bom dia, Grazi. Bom dia quem nos assiste. Pois é, este é um tema que rende bastante. Nós recebemos aqui algumas perguntas. Já vou começar lendo aqui a pergunta do Fábio de Viçosa. Ele pergunta o seguinte: oi, doutor, bom dia, obrigado pelo esclarecimento na semana passada. Eu fiz um contrato de café vendendo para uma exportadora e o preço do contrato era bem mais alto do que o preço do café no mercado de hoje. A exportadora pode cancelar o contrato? Pergunta do Fábio de Viçosa. Fábio, bom dia. Pergunta interessante. Para quem não lida com a compra e venda do café, pode parecer muito estranho. O preço do contrato está muito diferente do preço de mercado. Então, para quem não conhece especificamente para que serve o contrato de compra e venda futura, essa é uma dúvida que eu acho que deve ser de muita gente, inclusive. Mas é o seguinte: tanto quando o produtor faz a venda do café em determinado preço, quanto quando a compradora também faz a compra em determinado preço, aquela operação ela tem que ficar daquele jeito. E é por isso que existe o contrato de compra e venda a termo ou contrato de compra e venda futura, mesma coisa na prática. E, enfim, quando se fixa o preço anterior, é justamente para que no futuro se determine a segurança da venda naquele valor ou da compra naquele valor. Então, não pode, em regra, cancelar o contrato. Existem hipóteses muito difíceis de se comprovar na prática, de algum acontecimento extraordinário, muito fora da realidade, muito fora da previsão, e clima não costuma entrar nessa situação, que permitiria um cancelamento. Mas é hipótese de exceção extrema. Em regra, é o que o direito chama de contrato aleatório. O nome vem de alea, do latim, que é sorte. A pessoa presume, ela conhece o risco daquele contrato, ela conhece o risco de fechar o contrato com um preço X e lá na frente o preço está diferente. Então isso aconteceu esse ano no mercado mesmo, né? O mercado caiu para os preços que estavam aí nos anos anteriores e de fato os contratos de compra e venda desse ano estão com o preço mais alto do que o do mercado. E aí pode parecer estranho, né? A pessoa falar, mas vou receber tanto pelo café e lá atrás estava mais alto, hoje está mais baixo, ou quem está comprando querer pagar o preço de mercado, pode acontecer, mas a lei não permite. Pela lei, esse contrato é fundamentado no sentido de que, e é essa a razão de existir desse instrumento, é pagar de fato o valor que está no contrato e esse contrato tem que ser mantido. O cancelamento não é uma opção, a não ser que exista essa hipótese de exceção, que é a teoria da imprevisão no direito civil. Mas é uma hipótese de exceção absoluta. Então vamos para a próxima pergunta, é a pergunta da Vitória. Doutor, eu fiz um contrato com uma trade e entreguei o café no armazém, mas eu não recebi ainda. O que eu devo fazer? A multa que eu teria de pagar se eu não entregasse o café seria de 20%, mas a trade tem a multa só de 2% por não pagar. Está certo essa disparidade? Obrigada e abraço é a pergunta da Vitória. Excelente também, né? Excelente pergunta também. Sobre entregar o café no armazém combinado no contrato e não receber, isso é um problema. Raramente acontece dessas negociações de alguma trading company falar não vou cumprir meus contratos, ou agroindústria não vou cumprir os contratos. No café é muito raro isso acontecer, mas já aconteceu em algumas hipóteses no passado. E quando acontece é aquele impacto no mercado, todo mundo fica sabendo do problema. Em regra é difícil, mas pode acontecer. Se for o caso, ação de execução para resguardar o pagamento, lógico, né? Não tem outro jeito. Aí o que devo fazer? Procurar talvez um jurídico e acionar uma ação de execução.
Sobre a multa, a disparidade da multa de 20% para a multa de 2%. A maioria dos contratos que eu já vi na minha vida, ao longo aí de 10 anos trabalhando com café, são dessa forma. A maioria é dessa forma, né? Os contratos são assim. E pode, isso aí na verdade é combinado entre as partes. Se fixou dessa forma, a não ser que fosse uma multa de 200%, 300%, que aí de fato presume até que rompe a boa-fé contratual, mas multa de 20% para o produtor e de 2% para a Trading Company não fere a lei em nada. E inclusive o mercado tem vários contratos nesse formato. Então pode, é a forma de negociar. Bom, então vamos para a terceira pergunta aqui, ó. Pergunta do José Luiz de Varginha. Doutor, eu sou advogado no ramo e gostaria que o senhor falasse sobre os reflexos da queda de preço do café no contrato de compra e venda a termo. Obrigado pelos esclarecimentos de sempre. Certo. José Luiz, aí é o seguinte, vamos pensar em queda do preço e vamos pensar no compra e venda a termo, tá? Esclarecendo compra e venda a termo ou compra e venda futura, na prática as pessoas usam ali com a mesma intenção. Que é esse contrato de compra que é fechado em determinada data, mas com obrigação de entrega e pagamento determinado só no futuro. O reflexo da queda do preço, ele não pode impactar na condição ou não de entrega. Feito foi a primeira pergunta da primeira pessoa que perguntou para nós aqui alguma coisa hoje. Esse preço caindo, o contrato ele precisa ser mantido no mesmo formato que ele foi fechado, porque é a intenção da existência desse contrato. O que vai acontecer é que as operações de compra e venda que foram redeadas, que tiveram o preço protegido, elas vão ter no RED a segurança financeira para cumprir esses contratos. Então, acho que assim, o principal reflexo da queda do preço o produtor precisa fazer negócio saudável. Ele precisa fazer negócio com pessoas que eles saibam, com empresas que eles saibam, que vá cumprir o que está combinado naquele contrato de compra e venda. São empresas que trabalham com operações redeadas, são empresas que trabalham com segurança jurídico-financeira nas operações. Então, assim, o grande reflexo disso aí não pode ter cancelamento de contrato, não pode ter recebimento de café e não pagamento. Acho que é isso, as pessoas precisam sempre trabalhar no sentido de cumprir o que foi contratado. E claro, na dúvida, procurar um jurídico, né? Com certeza é saudável para entender os riscos de tudo que está sendo feito. Inclusive, já deixa aí as suas redes sociais, porque esse assunto sempre gera, né, vários debates, várias dúvidas, as pessoas perguntam mesmo, né? Sim, e é sempre um prazer responder, poder ajudar com conhecimento. Minha rede social é Vinícius Barquete, me acha em qualquer rede, Instagram, Facebook. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E volte sempre. Obrigado. E o Balanço no Campo segue por aqui. Vamos acompanhar agora um recado do Sicoob Credivar. O Sicoob Credivar possui suas raízes no agro e em todos estes anos esteve ao lado do produtor rural. Hoje, aos 35 anos de cooperação, a cooperativa reforça e evidencia a importância do agronegócio e participa como um parceiro sempre presente no desenvolvimento de muitas gerações. Ela é uma, mas também é várias. Depende das raízes que se entrelaçam nela. Ela, a terra. De onde tudo nasce. De nome e força feminina. E para onde tudo vai quando termina. A terra é esse lugar onde uma criança que ainda brinca se encanta ao ver com curiosidade o trabalho da mãe e do pai, que lavram, plantam, criam, ordenham, colhem, que com exemplos ensinam e com paciência acolhem, que deixam como herança o amor por ela, esse amor vivo na família, esse amor pela terra. Sicoob, parceiro de gerações do agro. O Sicoob Credivar, através desta homenagem do Sicoob Nacional, agradece a parceria e a confiança de milhares de produtores rurais cooperados aqui no sul de Minas, que acreditam que juntos e com cooperação podem levar o agro ainda mais longe. Sicoob Credivar,
Cooperar com o agro é o nosso negócio. E o Brasil bateu recorde no número de bovinos, alcançando mais de 234 milhões de animais em 2022. Segundo o IBGE, um dos motivos do crescimento está relacionado aos bons preços alcançados pelos pecuaristas nos últimos anos. E agora, o número de animais ultrapassou a população brasileira. O rebanho bovino brasileiro alcançou novo recorde, atingindo 234 milhões e 400 mil animais no ano passado. Esse resultado mostra um crescimento de 4,3% se comparado com o ano anterior. Os dados são da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2022, divulgada pelo IBGE. Isso foi muito em virtude dos bons preços alcançados nos últimos anos, né, tanto da arroba do boi quanto dos bezerros, que fez com que o criador adiasse a ida das fêmeas para o abate, para a produção de bezerros, né? E quando o número de nascimentos supera o de abate, naturalmente o rebanho cresce. Mato Grosso lidera o rebanho bovino com 34 milhões e 200 mil cabeças, ou 14,6% do efetivo nacional. Em seguida veio o Pará com 10,6%, ultrapassando Goiás, que registrou 10,4%. No ranking municipal, São Félix do Xingu, no estado do Pará, manteve a liderança, alcançando 2 milhões e meio de cabeças. E uma curiosidade, de acordo com o último censo demográfico, o Brasil atingiu uma população de 203 milhões de habitantes. Ou seja, o rebanho bovino é maior que o número de pessoas. Tem um histórico, né, que se falava que no Brasil tem uma cabeça de gado para cada habitante. Nos últimos anos o rebanho vem se descolando disso aí, né, e hoje a gente pode afirmar que no Brasil tem mais gado do que pessoas. Isso confirma o Brasil, segundo a FAO, como o maior rebanho bovino do mundo. O Brasil também é o maior exportador de carne bovina do mundo, além de ser um grande consumidor. Minas Gerais ocupa a 4ª posição do ranking nacional, com 22 milhões e 900 mil cabeças de gado, com participação de 9,8%. O estado fica atrás de Mato Grosso, Pará e Goiás. O especialista destacou ainda alguns números da pecuária mineira, mostrando a força do estado. Outros destaques da pecuária em Minas Gerais, né? O estado tem o maior rebanho de equinos, tem a maior produção de ovos de codorna, tem uma importante produção de suínos, né? O rebanho suíno mineiro só perde para os estados do sul. É o terceiro maior produtor de ovos de galinha. Nesse ano de 2022 também teve um incremento muito significativo da produção de mel, né? Minas Gerais atingiu a 4ª posição no ranking nacional, além de, né, importante produtor de frangos e de peixes também, entre outros. E veja agora mais um destaque do agro. A ABIC vai realizar o primeiro campeonato ABIC de blends de café, com o objetivo de promover os cafés brasileiros e dar visibilidade aos classificadores e mestres de torra. A competição é inédita e de abrangência nacional. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da associação. O prazo vai até este domingo, 15 de outubro. As vagas são limitadas a 100 participantes. De forma inovadora, a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, vem promover o primeiro campeonato de blend de café. Vale lembrar que nós somos o maior produtor de café, o maior exportador e o segundo maior consumidor dessa bebida. Por isso, temos sempre a preocupação de valorizar o nosso produto interno. O campeonato vai ser composto por 2 etapas, sendo a primeira sediada em São Paulo nos dias 25 e 26 de outubro. A final acontecerá no 29º Em Café, Encontro Nacional da Indústria de Café, de 15 a 19 de novembro em Alagoas. O vencedor ou vencedora vai receber um prêmio de R$5 mil. E o Campeonato ABIC de Blend de Café vem exatamente valorizar essa arte. Esse trabalho tão intenso que as torrefadoras vêm exercendo ao longo dos anos para atender cada vez mais os apreciadores que estão mais exigentes. Não podemos esquecer, é claro, daqueles que estão por trás do processo, como classificadores, provadores de cafés e mestres de torra.
A ABIC, com esse campeonato, vem reconhecer e celebrar ainda mais esse elo da cadeia produtiva, valorizando o nosso café de cada dia. E vamos de curiosidade sobre o tempo. Você sabe como se forma um ciclone extratropical? Acompanhe. A curiosidade do campo de hoje é sobre ciclones extratropicais. No início de setembro, nós tivemos fortes chuvas no Rio Grande do Sul, causada por um ciclone extratropical. Causou inundações em várias cidades, também prejuízos na agricultura. Esse fenômeno pode chegar aqui em Minas Gerais. E o que são esses ciclones tropicais? Olha, o ciclone extratropical é uma baixa pressão. Ela converge muita umidade, organiza nuvens de forte intensidade, nuvens que causam chuvas intensas. E podemos observar aqui que no caso do ciclone extratropical, ele pode atingir uma área de mais de 1.000 quilômetros. Vamos dizer, nós temos ciclone tropical que se forma entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, esse se forma abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. É um ciclone que nós chamamos extratropical e que tem uma área muito intensa. No caso aqui do hemisfério sul, o vento ele gira no sentido horário e converge muita umidade, formando muitas chuvas. Podemos verificar aqui que ele se forma mais no sul, por quê? Porque nós temos ar quente descendente vindo da Amazônia. Então esse ar quente vindo para o sul, encontrando com o ar frio vindo da Argentina, forma-se um vórtice, daí a formação do ciclone mais no sul do Brasil. E nós já tivemos mais ciclone neste ano, podemos observar aqui que pelo mapa da Climatempo, que desde junho nós já tivemos 6 ciclones extratropicais no sul do Brasil. Essa região aqui é chamada até de ciclone genética, é uma região que dá origem à formação de ciclone extratropical devido a esse ar quente descendo da Amazônia e o ar frio vindo da Argentina, daí que se forma. Então é muito comum a formação, daí que ocorreu esse ciclone que atingiu o sul do Brasil, causou aqueles prejuízos intensos. Ele se formou mais no continente e normalmente ele se forma mais no oceano. No caso aqui de Minas Gerais, nós estamos entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, região tropical. Então, se formar um ciclone aqui, seria um ciclone tropical, não extratropical. O risco é baixíssimo de formar, porque no caso de ciclones tropicais, ele acaba se transformando em furacão. E devido ao Brasil estar muito próximo da África, então não podemos dizer que é impossível, mas dificilmente nós vamos ter aqui um ciclone tropical. Extratropical jamais vamos ter aqui na nossa região. A iniciativa do programa ATIG do Sistema FAENG-SENAR tem ajudado bovinocultores de corte a ganharem novas opções de mercado para a venda de animais no norte de Minas. Confira os detalhes na reportagem. A iniciativa é do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAENG-SENAR e conta com o apoio do Sindicato dos Produtores Rurais de Pirapora. A ideia é uma parceria com o Grupo Mantiqueira, que pretende comprar gado de corte de produtores do norte de Minas. A ideia da parceria entre os produtores atendidos pela ATG Bovinocultura de Corte e o Grupo Mantiqueira surgiu do momento em que notei essa grande demanda dos produtores em comercializar suas produções, que seja de bezerros na fase de recria, que seja de bezerros de cria, que seja a comercialização do boi magro, que é o boi para realizar a terminação. Eu uni esses produtores atendidos, a gente agendou uma reunião com o Grupo Mantiqueira, onde a gente foi lá durante uma manhã. Com esse produtor, a gente conheceu toda a rotina da propriedade, viu a parte do confinamento, a gente teve uma reunião onde mostrou a realidade da propriedade, e essa parceria, os produtores só têm a ganhar com ela. A proposta deve ampliar a demanda do grupo para 25 mil cabeças de gado por ano. Além de Pirapora, produtores de Buritizeiro, Ibiaí, Várzea da Palma e Ponto Chique também serão beneficiados. A ideia é fortalecer a economia regional. Nós desenvolvemos atividades no nosso município, também nos municípios adjacentes, como Buritizeiro, São Romão, Santa Fé e Ibiaí. E o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, nós temos
vários cursos para ofertar aos produtores rurais. E dentre esses aí, nós temos um programa que é denominado ATG, Assistência Técnica e Gerencial. Esse programa ele tem um período de 24 meses, onde visa otimizar a produção daqueles produtores, né? Como nós temos um profissional que vai à propriedade dos produtores para passar todas as técnicas, todas as modalidades, para que eles possam ter uma produção mais eficiente, as novas técnicas que são implantadas. A venda direta, sem intermediários, é vista como uma oportunidade para aumentar os lucros. A técnica de campo explica que isso pode significar um acréscimo significativo nos ganhos dos produtores. Essa parceria, ela só tem a ganhar, porque os produtores vão comercializar os animais por melhor preço e a fazenda, o Grupo Mantiqueira, eles sempre vão ter bezerros para comprar desses animais dessa região. A fazenda ela fica localizada no município de Vargas da Pau, então esses produtores atendem muito bem esse raio de 600 quilômetros que a propriedade atua. Minas Gerais tem 23 milhões de cabeças de gado de corte, segundo o IBGE. A ideia da parceria é que os animais criados no semiárido mineiro sejam comercializados no mercado internacional. O projeto também viabiliza a melhoria da genética do rebanho para, assim, atender às demandas exigentes do setor. Essa parceria foi visando a venda dos nossos produtos para o produtor final. Para mim foi um excelente negócio, porque eu tive mais lucros, eliminei os atravessadores desses negócios, né? E os atravessadores absorvem boa parte do lucro. Então, com isso, anima a gente mais, né? Em meio a tantas crises, né? A gente consegue ter mais lucro com a venda. Então, foi muito válido através do Senar. Isso, no meu ponto de vista, é bastante interessante, porque dá a possibilidade do pequeno e o médio vender para uma empresa conceituada no mercado e que tem uma demanda bem grande por bezerros. E isso tende a melhorar o valor que o produtor consegue. Então eu estou bastante otimista com essa parceria. Nós estamos sentindo, percebendo que nós estamos, sim, no caminho certo, através das orientações dos nossos técnicos, através das novas técnicas implantadas pelo programa. Vale ressaltar que a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FAENG, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizado Rural, os sindicatos e INAIs, eles estão em consonância, estão afinados. Então, hoje, o agro no nosso país, na nossa região, cada dia mais pujante, cada dia mais eficiente, que é recebido e é atendido por esses órgãos que nós dispomos para estarmos atendendo a toda a demanda da nossa região. Agora eu quero trazer um recado super importante para você. A Minasol é uma indústria de calcário que trabalha com tecnologia de ponta e a melhor matéria-prima para enriquecer o seu solo, garantindo alta produtividade e colheita farta. Confere comigo! Não perca tempo e dinheiro com calcários de baixa qualidade. A hora de preparar o solo para o seu cultivo é agora. E a melhor escolha é o calcário dolomítico Extra Mais da Minasol, com teor de magnésio de 10 a 12%. Relação ideal para quem busca excelência. Calcário Minasol é alta produtividade. Viram só? O calcário dolomítico Extra Mais da Minasol tem garantia de 10 a 12% de magnésio, capaz de oferecer os nutrientes necessários para uma produção agrícola saudável e de alto rendimento. Entre em contato com a equipe de vendas da Minasol pelo site www.minasol.com.br ou também pelo Instagram, @MinasolCalcário. Calcário Minasol é alta produtividade. Quem compara, compra a Minasol. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui, mas você pode rever o nosso programa acessando o nosso YouTube e também o nosso Facebook, @RedeMaisHD.
muito obrigada pela sua companhia. Para você, um excelente domingo, uma excelente semana e um bom dia. Até o próximo Balanço no Campo, hein? Até lá!